Olá pessoal, então nossa aula aqui hoje é sobre a normalização da função de onda, tá bom? A gente vai trabalhar os conceitos que a gente aprendeu no começo da nossa disciplina, né? As ideias principais sobre a interpretação da função de onda. Bom, o que a gente aprendeu até então é que, dada a equação de Schrödinger, né, IH cortado de psi dt sendo igual a menos h cortado ao quadrado sobre 2m d2 psi dx2 mais o potencial na qual está submetida a partícula multiplicado pela função de onda, isso aqui é a nossa equação de Schrödinger, tá bom? E aí, o que a gente discutiu aqui nossas aulas anteriores, né, é que psi tem uma interpretação, tá bom, tradicional, que foi dada, né, por Max Born. Tá bom? A ideia de Max Born é que existe uma densidade de probabilidade que depende tanto da posição como do tempo, que é justamente o produto da função de onda, psi estrela, tá bom? Vezes o psi de x de t. Por que a interpretação é isso aqui, né? Isso aqui é chamado de densidade de probabilidade, tá bom? E aí, isso aqui é uma substituição da ideia de que você tem uma partícula, né? Digamos que isso aqui seria a visão clássica, tá bom? Na qual a partícula é pontual, tá bom? E na mecânica quântica agora você tem o que a gente conhece como densidade de probabilidade, tá bom? Esse nosso ρ de x de t, ele pode variar tanto com a posição, né? Você tem aqui o que a gente conhece como onda de matéria, que é justamente a base da interpretação de Copenhague, tá bom? Essa aqui é a visão quântica, tá bom, da função de onda. E esse ρ de x de t, ele é justamente o nosso psi de x de t ao quadrado. Tudo bem? Então, baseado nisso daí, sabendo disso daí, o que a gente vai fazer agora? A gente vai tentar entender o que acontece com esse ρ de x de t quando ele muda com o tempo. Porque, baseado na interpretação de Max Born e com as ideias de probabilidade que a gente tem, se ρ de x de t é uma densidade de probabilidade, eu discuti bastante com vocês aqui na aula passada, nas aulas anteriores, sobre probabilidade, né? Essa integral de ρ de x de t dx em todo o espaço, né? Ela é uma probabilidade que muda com o tempo, mas que na verdade é 1, que é o que a gente conhece como normalização. Tá bom? Toda distribuição de probabilidade, quando você soma ela sobre todo o espaço, ela tem que dar igual a 1. Ou seja, isso significa que a partícula, né, ela deve estar em algum lugar do espaço. Então, se a integral de menos infinito até mais infinito de psi de x de t ao quadrado dx é igual a 1, tá bom? A partícula, e eu chamo de partícula aqui, mas na verdade é essa onda de matéria que a gente não sabe muito bem ainda como que ela evolui com o tempo, né? Porque na mecânica clássica a gente tem um ponto, e esse ponto é bem definido no espaço, tá certo? Mas na mecânica quântica, que é um pouco diferente, na verdade é bem diferente, né? Essa onda de matéria, ela tem uma distribuição no espaço, ou seja, existe uma probabilidade não nula da partícula estar no menos infinito, tá bom? E existe uma probabilidade não nula da partícula estar no mais infinito, tá certo? Por isso que a gente tem que tomar a integral aqui de menos infinito até mais infinito. Se essa onda de matéria for semelhante a uma gaussiana, a gente já estudou isso daí nas aulas anteriores, essa distribuição de probabilidade aí, ela pode estar definida, ela está definida em todo o espaço, tá bom?
Então, se a integral de menos infinito até mais infinito é igual a 1, a partícula está em algum lugar do espaço. É impossível você não encontrar a partícula, tá bom? Então aqui é só para enfatizar que ela está em algum lugar do espaço, tá bom? Por isso que a densidade de probabilidade, quando você integra, tem que dar igual a 1. Tudo bem, a gente segue aqui a interpretação de Box-Born, certo? Mas será que a equação de Schrödinger ela garante, né, que isso aqui é verdade? Tá bom? Será que existe alguma condição sobre essa função de onda que a gente acabou de interpretar como sendo a probabilidade, que é dada pela equação de Schrödinger, que garante que, com toda certeza, a partícula está em algum lugar do espaço? Né? É isso que a gente pode checar, tá bom? Então, vamos pegar aqui a equação de Schrödinger, IH cortado, dψ dt, menos H cortado sobre 2m, d2 psi de x de t2, mais o potencial que multiplica psi, tá bom? E o que eu vou fazer agora? Se eu preciso entender isso daqui como uma densidade de probabilidade, tá bom? Eu preciso pegar de alguma forma o complexo conjugado da função de onda. Bom, esse tipo de equação aqui, se a gente propõe que nossa função de onda é uma função complexa, tá bom? Você pode mostrar que, mesmo que a sua função de onda ela tenha uma parte real, tá bom? Mais uma parte imaginária, você mostra facilmente que as duas partes, tanto a imaginária como a parte real, satisfaz a equação de Schrödinger sem problema nenhum. Né? Isso é fácil de ver, basta jogar essa expressão aqui e você mostra que as funções de onda, tanto a parte real como a parte imaginária, satisfazem a equação de Schrödinger. Tá bom? Agora, o que acontece se eu tomar aqui, de alguma forma, o complexo conjugado da equação toda, né, como um todo? Digamos que eu esteja pegando agora, né, tomando o complexo conjugado tá bom? Da equação como um todo. O que eu vou ganhar com isso? Né? Vai acontecer o seguinte, ó, quando eu tomar o complexo conjugado, aqui vai ficar menos IH cortado, DDT psi estrela, tá bom? Que a função de onda passa a ser agora o psi estrela, menos H cortado ao quadrado sobre 2m, dx2 psi estrela, dx2, mais o potencial aqui complexo conjugado, psi estrela. Tá bom? Então, eu tenho aqui a versão, digamos, com o psi da equação de Schrödinger, e eu tenho o psi, a versão da equação de Schrödinger agora com o psi estrela. E daí? Né? E daí é o seguinte, primeira coisa, o potencial. Potencial, para representar um sistema físico, digamos, possível, né, do dia a dia, ele deve ser real. Com isso, o nosso potencial tem que ser igual ao complexo conjugado dele, ou seja, ele é real. Lá na frente eu vou mostrar o que acontece se a gente considerar que o potencial pode ser complexo. Tem fenômenos físicos que são explorados, né, considerando que o potencial na qual a partícula está submetida é complexo. É um artifício, digamos, matemático para justificar certos fenômenos físicos que aparecem, que eu vou discutir mais na frente, tá bom? Mas considerando que ele é real, o que acontece? Né? Eu vou ter as duas equações, tá bom? E eu vou fazer o seguinte, eu vou multiplicar essa equação, então eu vou reescrever só a equação, as duas equações aqui para a gente poder separar as duas. Então vai ficar IH cortado, dψ dt, menos H cortado ao quadrado sobre 2m, que multiplica a derivada segunda. Aqui era o psi mesmo, normal, sem ser o psi estrela, né?
Então, deixa eu só colocar dx2 mais, tá bom? Potencial psi. E aí a outra equação para o complexo conjugado é dψ estrela dt menos h cortado sobre 2m, tá bom? d2 psi estrela dx2 mais o potencial agora que é um potencial real, psi estrela. Tá bom? O que eu vou fazer agora? Eu vou multiplicar a equação de cima por psi estrela, tá bom? E eu vou multiplicar a equação de baixo por psi. E eu vou somar ou subtrair as duas, né? Como você queira. Então, eu vou subtrair as duas aqui, multiplicar por menos 1 também. E somar as duas. Como é que vai ficar? Vai ficar assim, ó. I, h cortado, dψ dt, que multiplica psi estrela, igual, aí somado, né? Eu vou somar logo com a de baixo, né? Vai ficar assim, mais I, h cortado, dψ estrela dt, que multiplica o psi, tá bom? E essas duas aqui vai ficar assim, ó, igual, né? A menos h cortado sobre 2m, d2 dx2, que multiplica psi estrela, tá bom? E a de baixo, né, vai ficar mais h cortado sobre 2m, tá bom? D psi estrela dx2, que multiplica o psi, tá bom? E esses dois elementos aqui eles vão cancelar, ou seja, a parte do potencial ela se anula, tá bom? Se você olhar bem para cá, vai ficar assim, ó, IH cortado, dψ, vou fazer devagar aqui para que você possa ver, psi estrela, mais d psi estrela dt, que multiplica o psi, tá bom? Igual a h cortado sobre 2. O que fica aqui dentro? Né? Vai ficar assim, a derivada segunda, psi estrela, vezes o psi, menos d2 dx2 vezes o psi estrela. Bom, olha que interessante, ó. Do lado esquerdo a gente tem aqui como se tivesse uma regra da cadeia. E do lado direito, né, também. Né, você pode imaginar que existe aqui, né, uma, de certa forma, regra da cadeia. Tá bom? Será que a gente consegue aqui, de alguma forma, ajustar isso daqui? Né? Perceba o seguinte, que a derivada temporal de psi vezes o psi estrela, isso aqui é igual a o quê? D psi dt vezes o psi estrela mais d psi estrela que multiplica o psi, que é exatamente o que a gente tem aqui. Da mesma forma, a derivada espacial com relação a x, né? Percebe que aqui a gente tem uma derivada segunda, então provavelmente o que a gente tem desse lado aqui? A gente tem d psi dx estrela que multiplica o psi, né? Isso aqui vai ser o quê? Vai ser a derivada segunda com relação a psi estrela dx2, que é justamente o que a gente tem aqui, que multiplica o psi mais d psi estrela dx, que multiplica o d psi dx. Da mesma forma, se eu derivar agora o meu d psi dx, que multiplica o psi estrela, vai ficar assim, ó, a derivada segunda com relação a psi dx2, que multiplica o psi estrela, mais a derivada psi dx, que multiplica o psi estrela psi de x. Tá certo? Aí, ó, só você comparar, ó, desse lado de cá a gente tem exatamente esse termo aqui, certo? É justamente esse termo aqui, ó.
E desse lado aqui não, a gente precisa primeiro subtrair esse termo aqui, ó. Tá bom? Que eu vou aqui sublinhar de azul, ele está aqui, esse termo, ó. Tá aqui ele, tá aqui ele. E o outro termo aqui, tá aqui. Então, a diferença entre esse e esse, perceba que quando eu fizer a diferença entre esse e esse termo aqui vai embora. Então, se eu multiplicar todo mundo aqui por o menos 1 e somar, o que a gente vai obter? A gente vai obter o seguinte, ó. Que dx, dψ estrela dx vezes o psi, menos dx, dψ dx vezes o psi estrela. Isso vai ser igual a essas duas derivadas segundas, ou seja, d2 psi estrela dx2 vezes o psi menos d2 dx2 vezes o psi estrela. Tudo bem? Aí eu pego agora esse termo aqui todo, que eu acabei de descobrir, que é igual a isso aqui, e tiro o seguinte, que é a derivada segunda dψ estrela dx2 vezes o psi menos dx2 vezes psi estrela, ó, vai ser igual ao quê? Isso aqui é a derivada, né? Então é igual a derivada só de x de quem? De um termo aqui que é psi estrela menos psi menos dx psi estrela. Olha que interessante. Então, eu posso concluir, ó, que a minha equação de tirei daqui, quando combinada, vai ficar assim, ó. IH cortado, né? Então, fazendo essa manipulação algébrica aqui, IH cortado, a derivada temporal do produto das probabilidades, das funções de onda, né? Vai ser igual ao quê? H cortado sobre 2m, esse rapaz aqui. Mas quem é esse rapaz? H cortado 2 sobre 2m. Quem é esse rapaz aí? Aqui, ó. D dx, d psi estrela, dx com psi, menos d psi dx psi estrela. Olha que interessante, né? Aí eu posso fazer mais o seguinte, ajeitando aqui, ó, passando esse H cortado, cancela um H cortado desse aqui, ó, com esse aqui, e passando o I por outro lado, vai ficar assim, a derivada temporal do produto das funções de onda, isso aqui é exatamente a densidade de probabilidade, ou seja, a derivada temporal da densidade de probabilidade é igual a H cortado sobre 2mi, que multiplica a derivada espacial desse rapaz aqui. Psi estrela menos psi x, psi estrela. Olha só, a gente chega nessa expressão aqui. Bonitinha, né? E daí, o que tem a ver essa expressão aqui? O que a gente pode tirar olhando daqui, olhando para ela? Né? O que a gente pode concluir? Se você olhar bem para essa expressão, a gente pode dizer o quê? Que se psi estrela vezes o psi é a nossa densidade de probabilidade, né? Eu vou pegar toda essa expressão aqui dentro desse colchete e chamar de uma outra função. Tá bom? Eu vou chamar isso aqui tudo. Eu vou fazer assim, para ficar mais conveniente para mim, eu vou chamar ao contrário, né? Ou seja, menos esse rapaz aqui mais esse rapaz aqui, dψ dx, e você vai já entender por que eu estou escrevendo isso aqui. Isso aqui é igual a 1j de x de t. Eu vou melhorar ainda mais, eu vou chamar assim, não isso aqui tudo, vou chamar todo esse termo aqui, né? Que multiplica h cortado sobre 2mi, vou chamar dessa função j. Se eu fizer essas simplificações, olha como é que fica a expressão, vai ficar assim, ó, d dt da densidade de x de t é igual negativa, por isso que eu peguei aqui o menos com mais, porque se eu tirar aqui o negativo, você vai ficar menos a derivada temporal, espacial, né, de j de x de t. Olha que interessante, que equação interessante, uma derivada temporal de um lado e uma derivada espacial
do outro, né? Se você ajeitar essa expressão aqui, vai ficar assim, ó, dρ dt mais dj dx igual a 0. Essa equação aqui é uma equação muito conhecida na mecânica dos fluidos. É chamada de equação da continuidade. O que é a equação da continuidade? A equação da continuidade é uma equação que aparece na mecânica, olha que interessante, na mecânica dos fluidos, que é uma das bases para definir se o fluido, né, se o escoamento do fluido é estático ou não, né? Então, digamos que o fluido passe aqui por um certo cano, né? Aqui você tem uma certa velocidade, né? Aqui você tem outra velocidade que é diferente. Você estuda isso lá em hidrodinâmica, aplica aqui, por exemplo, a equação de Bernoulli, aí mostra que a pressão aqui é menor, porque a velocidade vai ser maior. Isso só é possível porque esse fluido, né, na qual você está estudando aqui, passando por esse cano, ele obedece à equação da continuidade, desde que o fluido seja, o fluxo, né, seja estacionário, tá bom? Então, nessa situação aqui, para uma situação onde não há, digamos, a variação da densidade da substância, né, você tem que o fluido vai obedecer à equação da continuidade, né? Uma versão onde você permite que haja aparecimento de matéria ou desaparecimento de matéria, né, é a versão na qual você considera a taxa de aparecimento de fluido ou desaparecimento de fluido, que é dρ de t mais dj dx, igual aqui a uma taxa de aparecimento que a gente chama de fonte, depende do tempo, talvez, mais ou menos, né, que é justamente o desaparecimento, uma taxa de aparecimento do sumidouro, né? Alguns autores gostam de usar o S aqui, né? Fonte e sumidouro, né? Em 3 dimensões, essa equação é dρ dt mais o divergente de J igual a uma fonte mais ou menos, né, o sumidouro. Seria a versão tridimensional da equação da continuidade para a mecânica dos fluidos. E o que tem a ver com a nossa mecânica quântica? Tem tudo a ver. Porque agora eu posso dizer que se a função de onda obedece à equação da continuidade, do jeito que a gente está escrevendo aqui, né? Então se ρ de x de t é psi estrela vezes o psi, né? E eu estou definindo o meu J aqui, que é a nossa corrente de probabilidade, como sendo menos H cortado sobre 2mi, né? d psi estrela dx psi menos d psi dx psi estrela, tá bom? Então, a gente tem agora aqui o que a gente chama de densidade, né, de probabilidade Isso aqui a gente já tinha discutido. E esse rapaz aqui é a nossa corrente de probabilidade. É como se a matéria probabilidade é como se a matéria, né, se comportasse agora como fluido. Então a matéria, bom, a partícula propriamente dita agora ela passa a ser na mecânica quântica um fluido de probabilidade. Então ela pode se deslocar no tempo, pode variar com o tempo e com o espaço. Então,
não existe mais a ideia de partícula. Essa ideia de partícula, na mecânica quântica, ela é abandonada. O que você tem agora, que se desloca no espaço, né, é um fluido de matéria. E esse fluido de matéria, né, ele tem uma probabilidade de ser encontrado no espaço e no tempo. Né? Depende do espaço e depende do tempo. Por isso que a equação de Schrödinger ela cai na equação da continuidade. Da mesma forma que você encontra lá em Física 2, na hidrodinâmica, por exemplo. Você sempre tem a equação da continuidade. E tem mais, né? A gente pode mostrar, ó, usando novamente essa equação aqui, vamos partir agora dessa definição aqui, ó, anterior, a gente pode mostrar uma coisa bem interessante, ó. Então, se a gente pode escrever que dρ ou dψ estrela, né, de um lado é igual a menos, vamos só pegar essa equação aqui, ó, do jeito que ela está aqui, ou mais também, pode considerar o mais, h cortado sobre 2mi d dx, né, de um lado e do outro. Então, a gente tem h cortado, vou deixar o mais aqui, sobre 2mi d dx, e a gente tem aqui a nossa dψ estrela, dx vezes o psi, menos o dψ vezes o psi estrela. Aí, ó, olha que interessante, ó. Se eu integrar isso aqui de menos infinito até mais infinito em dx, integrar tudo isso aqui, vou fazer de outra cor aqui para ficar mais interessante, né, para vocês entenderem. Se eu pegar aqui e integrar de um lado em dx, integrar aqui também menos infinito até mais infinito em dx, como aqui a gente está integrando a derivada, né? Desse lado de cá vai ficar a derivada temporal, integrar de menos infinito até mais infinito, de psi estrela, tá certo? Dx. Desse outro aqui vai ser h cortado sobre 2mi. Ora, se eu integrar uma derivada, o que vai acontecer? Dψ estrela, psi de x, menos dψ dx, psi estrela, substituído de menos infinito até mais infinito. Aí, ó, perceba, ó, se eu quero que isso aqui seja constante, né? Se isso aqui é a minha probabilidade e eu quero que seja 1, né? A derivada dele tem que ser 0. Mas isso aqui só vai ser 0, né? Se o quê? Se o limite de dψ estrela dx vezes o psi com o x tendendo a infinito foi igual a 0. Ou se o limite de x tendendo a mais ou menos infinito, né, que mais ou menos infinito for 0, só corrigir aqui para a gente não confundir, mais ou menos infinito for 0, isso aqui só vai ser verdade se essas condições aqui forem satisfeitas, né? Ou seja, o nosso P de t, que é igual à integral de psi estrela, psi dx é igual a 1, se, né, psi de x convergir a 0 no infinito. Ou seja, a nossa densidade de probabilidade ela se mantém constante, igual a 1. A conclusão aqui é a função de onda se mantém normalizada se a minha função for
convergente, ou seja, ela convergir a zero no infinito, tá bom? Em linguagem de mecânica quântica, a gente chama isso daqui de função quadrado integrável, né? Ou seja, a função de onda mantém a normalização se psi de t de t for quadrado integrável. Tá bom? Então, é interessante que, para que isso aqui seja verdade, a nossa função de onda, que representa a partícula, psi de x de t, ou psi de x0, né, inicial, tá bom? Tem que ser uma função de onda que esteja limitada no espaço, né? Ou seja, pode ser uma distribuição gaussiana, que representa a partícula. Aqui, para esse lado, o psi está indo a 0. E para esse lado aqui também o psi está indo a 0. Então, na verdade, a condição que a gente tem que ter é que tanto a sua parte, o psi como o psi estrela, tem que tender a 0. Na verdade, isso aqui, para ser satisfeito, tanto a função de onda como a primeira derivada dela tem que convergir a 0 no infinito. Bom, a condição necessária para que a normalização se mantenha é que tanto a função de onda como a sua derivada ela tem que ir a 0 no infinito. Tá bom? Senão, você não mantém a normalização da função de onda. Tá certo? É interessante que na mecânica quântica, a gente sempre vai trabalhar com funções de onda que são desse tipo aqui. Que você tem que tanto a função de onda vai a 0 no infinito, de um lado e de outro, mas a sua derivada também. Né? A derivada da função de onda, dx, também tem que ir a 0 aqui, e a derivada da função de onda também tem que ir a 0 aqui. Tá bom? Isso é o que a gente pode concluir desse nosso estudo por a função de onda satisfazer a equação da continuidade, né? Uma condição necessária é que ela seja quadrado integrável, tá bom? E é importantíssimo que tanto o valor dela como o valor da sua derivada tenha que ir a 0. Lógico que tem situações que vai ser muito peculiares. Por exemplo, o caso de partícula livre, né? Partícula livre, a sua densidade de probabilidade, ela vai estar definida em todo espaço, né? Então, mas isso não é um empecilho, a solução existe da função de onda, é uma onda plana, só que a sua densidade de probabilidade é constante em todo o espaço. Então, partícula realmente livre não existe, é uma idealização, tá bom? Mas existe a solução da equação de Schrödinger, sim, só que você não consegue integrar. Você não consegue fazer uma quadratura da função de onda, né? A gente vai ver depois que essa onda plana aí, ela vai ter a posição totalmente indefinida, né? A sua dispersão, o seu desvio padrão ou a sua incerteza, né? Ela vai ser infinita e a certeza do momento vai ser 0. A incerteza do momento vai ser 0, ou seja, ela tem um momento bem definido, mas a posição é totalmente indefinida. Isso é a onda plana da mecânica quântica, né? Ela não é quadrado integrável. Você não consegue encontrar uma densidade de probabilidade para ela que seja quadrado integrável, porque a sua densidade de probabilidade vai ser constante. A gente vai ver depois que essa solução aí ela não é quadrado integrável. Mas já uma gaussiana, por exemplo, o famoso pacote de onda gaussiano, ele sim, ele é quadrado integrável, ele tem incerteza na posição, porque você consegue ter ainda uma incerteza sempre na posição, mas você tem um valor esperado bem definido, tá bom? Para a posição, tá certo? Como a gente calculou a média, né, das funções gaussianas, você vai ter aqui mais ou menos o valor esperado aqui de x, né? No caso, se for uma gaussiana, tá bom? Só um comentário final para a gente concluir esse assunto. É que se lá no começo a gente tivesse proposto que o potencial aqui, esse rapaz aqui, fosse complexo, né? Inclusive tem um exercício aí, depois vocês podem recorrer ao livro, esse exercício, que considera que o potencial na qual a partícula está submetida, ele tem uma parte real
e tem uma parte imaginária. É só uma construção, novamente, né? Se você fizer essa proposta aqui, você vai mostrar que a equação da continuidade de ρ do t, ela continua tendo aqui o termo de densidade de probabilidade, mas aparece aqui um termo a mais, né, que depende do tempo, né? E ele vai ser negativo, tá bom? E você mostra que isso aqui é perda de probabilidade ou perda de matéria. Onde é que isso aqui é interessante, né? Como é que você utiliza isso aqui na física? Em que situações você utiliza isso aqui? Né? Nos decaimentos radioativos, por exemplo, né? Quando você tem transformação de matéria em luz. Né? Existe uma conversão aqui que é feita lá na relatividade. Né? Você consegue transformar energia de repouso, né, em energia de movimento, luz. Puro e simples, né, com a velocidade da luz. Né? Quando você tem, por exemplo, também combinação de partículas, tá bom? Em algumas colisões, você tem partículas, diversos tipos de partículas aqui, P1 e P2, em que elas se juntam e formam radiação. Tá bom? Nessas situações aqui, você pode tentar modular essa conversão de partícula e luz, né, com um potencial complexo. Outras situações onde também você pode dizer que existe um potencial complexo é no decaimento do núcleo atômico. Né? Em geral, o núcleo atômico ele tem um posto de potencial, você pode representar o núcleo atômico como posto de potencial, e ele tem aqui um termo que decai. Né? Aí a partícula está presa, digamos aqui, né? E existe uma probabilidade dela decair, tá bom? Por tunelamento. Né? Então essa partícula aqui confinada e a possibilidade dela ser emitida, você pode representar isso daí também como sendo um termo com potencial complexo, e aí você tem a perda aqui no caso de probabilidade de matéria. Né? Mas isso aí não vai vir o caso, a gente não vai trabalhar nessas situações, pelo menos não nesse momento. Tá bom? Isso exige um curso mais avançado para poder tentar explicar a necessidade disso daqui. Tá bom? Mas o uso de um potencial complexo ele pode ser interessante para explicar o desaparecimento de partícula, né? Seja pela transformação, pelo decaimento nuclear tradicional, ou seja pela transformação de matéria em radiação. Tá bom? Mas ele pode ser útil para isso daí. Tudo bem? Então, é isso aí, pessoal. Essa foi a nossa aula de hoje. O mais importante aqui é mostrar a necessidade da função de onda ser do tipo quadrado integrável para que a densidade de probabilidade se mantenha possível de ser integrada e seja igual a 1 quando integrada em todo o espaço. Significa dizer que a partícula tem que estar em algum lugar. E a forma como essa partícula se movimenta, né, em função do tempo, a dinâmica quântica aí, propriamente dita, é dada pela equação de Schrödinger, que cai em uma equação da continuidade. Tá bom? Então, é isso aí, pessoal. Então, até a próxima aula.